Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus, como é que você está? Estamos aqui para mais um dia de live e hoje talvez você está vendo aí um ambiente diferente, né? Nós estamos viajando, mas nós não podemos deixar de fazer a nossa live desses 21 dias, deixar de fazer uma palavra, de ministrar uma palavra ao teu coração. E hoje nós estamos no 13º dia, e a palavra de hoje ela foi escrita pelo pastor Ted Carvalho, Vine Philadelphia, queridos, né? E o tema de hoje é raízes para baixo, frutos para cima. Vamos lá? Na Bíblia encontramos várias comparações e uma delas é a do ser humano com uma árvore. Salmo 1, do 1 ao 3, o salmista Davi começa falando para termos cuidado com os conselhos que nós ouvimos e depois diz que aqueles que meditam na palavra de Deus são como árvores plantadas junto a ribeiros de água, junto às correntes de água, ou seja, ele está comparando as nossas vidas com uma árvore. Você sabia que a raiz é a parte mais importante de uma árvore? Vamos supor que você precise matar uma árvore. Não adianta talvez você cortar apenas as folhas. Não vai resolver você cortando apenas os galhos ou até mesmo o tronco. Não adianta nada, porque a raiz ainda vai estar lá. E é só questão de tempo e a árvore vai crescer de novo. Então, a raiz é a parte mais importante e ela possui basicamente duas funções: sustentação e alimentação. Vamos falar um pouco da sustentação. Em Romanos capítulo 11, versículo 18 está escrito: não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Nesse versículo, Paulo está dizendo que não é o ramo que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta os ramos. E essa é a primeira função para toda raiz: trazer sustentação para a árvore. Uma das coisas mais interessantes sobre os Estados Unidos é a rapidez que as coisas são feitas. Uma casa, por exemplo, que no Brasil demoraria mais de um ano para ser construída, aqui leva poucos meses. Se passar um furacão hoje na Flórida e destruir tudo, em poucos dias você volta lá e parece que não aconteceu nada. E isso vale inclusive para as árvores. Em questão de dias, você pode ter na sua casa uma árvore de vários metros de altura que demoraria anos para crescer. Mas sabe qual é o problema disso? É que qualquer vento um pouco mais forte derruba essas árvores. E tudo isso por quê? Porque as suas raízes são superficiais, porque ainda não deu tempo de criar raízes profundas. E é por isso que nós precisamos entender que quanto mais profunda for a raiz, mais resistente a árvore vai ser, porque a raiz é responsável para trazer essa sustentação. Em Atos, no capítulo 12, no versículo 1 a 8, nós temos uma história bem interessante. A Bíblia diz que Tiago, irmão de João, e Pedro foram presos. E logo no começo do versículo 2, fala que Tiago tinha sido morto ao fio da espada e Pedro foi guardado para ser morto depois da Páscoa. Sinceramente, se você ficasse sabendo que alguém ia te matar no outro dia, como é que você ficaria? Você ficaria tranquilo? Muito provavelmente você ia ficar ansioso, preocupado, tentando fugir de tudo quanto é jeito, não ia conseguir dormir à noite. Só que na Bíblia diz que Pedro estava dormindo, mesmo sendo guardado por 16 soldados, 2 que estavam do lado dele. Mesmo estando acorrentado nos pés e nas mãos, ele conseguiu ficar em paz e dormir. E não foi por qualquer sono, não. Se você continuar lendo o texto, verá que foi um sono tão pesado que na hora que o anjo veio para salvá-lo, ele teve dificuldade de acordar e não sabia se estava acordado ou sonhando. E tudo isso por quê? Porque Pedro conseguiu descansar? Porque a raiz dele estava no Senhor.
A confiança dele estava enraizada no Senhor. Em Jeremias capítulo 17, versículos 7 e 8 diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar frutos. Jeremias está falando basicamente a mesma coisa que o Salmo 1, só que com um detalhe a mais. Ele associa a raiz com a nossa confiança em Deus. Você quer permanecer inabalável como Pedro? Então confie no Senhor. Coloque as suas raízes em Deus, porque é Ele quem vai te sustentar. É Ele que não vai deixar você morrer na hora que vier o calor. É Ele quem vai fazer você continuar dando frutos, mesmo no ano da sequidão. Bom, se as raízes têm sustentação, um outro fator das raízes é a alimentação. A raiz também possui essa função extremamente importante, que é de alimentar toda a árvore. Ela é responsável por absorver águas, nutrientes e sais minerais do solo e distribuir para a árvore. Eu moro literalmente no meio do mato. No fundo da minha casa tem uma floresta enorme com árvores enormes. E quando a minha mãe viu essas árvores secas no inverno pela primeira vez, ela perguntou: Meu filho, por que as pessoas não cortam essas árvores? Está tudo seco, está tudo morto. Parece um monte de palitinho para cima. Para que mantê-las aí? E o interessante é que por mais que do lado de fora elas pareçam secas, sem vida, elas não estão realmente mortas. Se você esperar só mais um pouco, a primavera vai chegar e as folhas vão crescer novamente. E a grande questão é, por que elas não morrem durante o inverno? É por causa do caule? Não. É por causa das folhas? Também não. Até mesmo porque esses daí são os primeiros a caírem no outono. Não é por causa das folhas. Também não é por causa do caule, é por causa da raiz. Por mais que do lado de fora esteja nevando, por mais que as folhas tenham caído todas e estejam parecendo um monte de palitinhos para cima, a árvore permanece viva porque existe uma raiz profunda. Você pode não ver, mas a raiz está lá debaixo da terra, puxando a água e o alimento que ela precisa para sobreviver. Então não é uma questão de manter a árvore em pé durante uma ventania, é uma questão de mantê-la viva e saudável. Às vezes, vejo as pessoas por aí que mais parecem zumbis. São aqueles mortos-vivos. Eles estão em pé, mas por dentro é só morte. Você pergunta: e aí, fulano? Qual é a sua expectativa para o próximo ano? E eles não têm expectativa nenhuma. Não sonham com mais nada, perderam a esperança no Senhor, não têm fé para mais nada, não conseguem crer que as coisas podem sim ser diferentes. E por que isso? Porque essas pessoas deixaram de se alimentar. A raiz não está mais puxando a água. A raiz não está ali mais puxando os nutrientes e sais minerais que ela precisa para permanecer saudável. Existe um rio de águas vivas fluindo entre nós. A água do Espírito está fluindo entre nós. Tem um banquete celestial à nossa disposição para poder nos alimentar. Tem a palavra saindo do trono de Deus que vai produzir vida e força novamente em você. E quanto mais você beber dessa água e comer dessa comida, mais forte e saudável você fica. Olha que interessante, quando criamos raízes profundas, é sinal também de que no tempo certo nós iremos produzir frutos. Por fim, a raiz vai determinar também a qualidade do fruto que a árvore vai produzir. Em Provérbios capítulo 12, versículo 12, diz assim: o perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Em Deuteronômio, capítulo 29, 16 ao 18, também está escrito: porque vós sabeis
como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais vieste a passar. Viste as suas abominações e os seus ídolos feitos de madeira e de pedra, bem como viste a prata, o ouro que havia entre elas, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Essa daqui foi uma das primeiras menções da palavra raiz na Bíblia. E nessa passagem, o povo de Israel estava na terra de Moabe. Deus então vem e faz uma aliança com eles dizendo: olha, vocês se lembram de tudo que eu fiz para tirar vocês do Egito. Vocês se lembram de como eu sustentei vocês no meio do deserto, com água, com comida, nem mesmo as sandálias dos pés envelheceram. Agora vocês estão numa terra que os moradores adoram deuses, uma terra cheia de imagens, cheia de idolatria. Vamos fazer uma aliança, porque eu não quero que vocês se misturem com esse povo e ande pelo mesmo caminho errado de idolatria que eles estão andando. E no final do versículo 18, a Bíblia fala assim: para que não haja entre vós raízes que produzam ervas venenosas e amargas. Ou seja, quem é responsável por produzir ervas venenosas e amargas? A raiz. De acordo com a palavra de Deus, a qualidade do fruto é determinada pela raiz. Se a raiz estiver doente, num solo ruim, raso, cheio de pedras, que não tem água suficiente, que não tem nutrientes suficientes, os frutos serão ruins. No caso do povo de Israel, aqui em Deuteronômio, se a raiz deles estivesse naquela terra de Moabe, qual seria o fruto? A idolatria. Porque era isso que aquela terra tinha para oferecer para eles. E se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai descobrir que às vezes produzimos frutos ruins porque a nossa raiz está contaminada, o nosso coração pode estar doente. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, existe ali um exemplo, diz que muitas pessoas acabam se desviando da fé e trazendo muitas dores e problemas porque a raiz delas está no amor ao dinheiro, na avareza. São casamentos destruídos, filhos se perdendo para o mundo porque não recebem a atenção devida, pessoas doentes por causa do excesso de trabalho, etc. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, também está escrito que outras tantas vivem contaminadas e cheias de perturbações porque a raiz delas estão na amargura. Ou seja, no ódio, no ressentimento, na falta de perdão. Você consegue perceber? Por mais que ninguém consiga ver a raiz, é ela que vai determinar o tipo de fruto que você vai produzir. E essa é a grande diferença entre Jesus e a religião. Porque a religião quer tratar os frutos, quer tratar o exterior, aquilo que as pessoas veem. A religião vem e coloca parafina, cera e mais um monte de coisas na maçã para parecer mais saborosa. E quando você morde, não tem gosto de nada. A religião vem e coloca remédio na banana para ela ficar toda amarelinha por fora, na casca, e quando você abre, está podre por dentro. Mas Jesus trata a raiz, ele alimenta a raiz, ele coloca remédio na raiz, ele cura a raiz. Ninguém está vendo o que está acontecendo, mas o Senhor está ali cuidando da raiz. Às vezes você tem clamado e parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo sim. Jesus está trabalhando na raiz, ele está aprofundando as suas raízes nele. E no final, todo mundo vai ver que os frutos serão bons na sua vida. E sabe por quê? Porque a sua raiz foi sarada e está no Senhor. Em 2 Reis, capítulo 19, versículo 30, está escrito: o que escapou da casa de Judá e ficou do resto,
tornará a lançar raízes para baixo e dará frutos para cima. Existe uma técnica que os agricultores fazem por aí que é chamada de enxertia. O que é enxertia? Basicamente é quando você pega o ramo de uma árvore, enxerta ele, conecta esse ramo em outra árvore de espécie diferente. Essa técnica já é usada desde os romanos 300 anos antes de Cristo. E sabe por que eles fazem isso? Porque muitas vezes o tipo de solo não é favorável para o cultivo de uma determinada espécie. Então, eles pegam um ramo dessa árvore, que eles o querem, e conectam em outra árvore que já está plantada naquele solo. E o ramo enxertado vai conseguir receber água e nutrientes dessa árvore. E foi exatamente isso que o Senhor fez com você. Antes você estava plantado no mundo, numa terra ruim, num solo ruim, bebendo da água do mundo e comendo da comida do mundo. Mas teve um dia em que o Senhor te tirou de lá, te tirou dessa terra ruim, de trevas, e plantou numa nova terra. Teve um dia em que o Senhor olhou para você e te enxertou nele e te conectou a ele. E agora chegou o tempo para nós termos raízes mais profundas no Senhor. Chegou o tempo de nos alimentarmos ainda mais da água viva do Espírito e dos nutrientes da Palavra de Deus. Chegou o tempo de nós termos raízes curadas, o tempo de crescermos, de florescermos, de frutificarmos. Sabe qual vai ser o resultado de tudo isso? Os frutos serão bons. As pessoas vão olhar para você e verão uma árvore frondosa, toda verde, forte, inabalável, que produz muitos frutos, porque as raízes são para baixo e os frutos serão para cima. Deus pode te abençoar. Deus vai fazer coisas extraordinárias e maravilhosas na tua vida. E eu quero orar por você hoje, nesse 13º dia, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, declarar que as suas raízes serão profundas e os frutos serão visíveis, frutos bons, porque você está conectado no Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos te louvar, ó Deus, nesse dia. Queremos te agradecer, ó Deus, mais uma vez, por estarmos, ó Deus, compartilhando de uma palavra. Que ela seja viva, poderosa, que ela possa nos transformar, que ela possa gerar em nós a vida do Senhor, papai, que possamos criar raízes profundas, ó Deus, para extrair, ó Deus, de águas vivas do Senhor que fluem do teu trono. Senhor, nós queremos ver os frutos, ó Deus, frutos dignos de arrependimento, frutos, ó Deus, que serão frutos agradáveis, frutos que produzirão, ó Deus, satisfação. Em nome de Jesus, eu declaro que nesse dia, a tua presença, o teu cuidado, o teu favor, ó Deus, alcançará cada vida, papai, e todos nós seremos conectados no Senhor para darmos frutos abundantes e abençoados na tua presença. Nós oramos e abençoamos os teus filhos nesse dia, em nome de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu dia. Lembre-se, compartilhe essa palavra com alguém. Eu creio que vai edificar muitas vidas. Deus te abençoe em nome de Jesus.